Bom, então só para a gente terminar aqui essa parte de relatividade especial, vamos falar um pouquinho, né, enfim, da matemática das transformações de Lorentz e como que o Lorentz chegou nas transformações de Lorentz ahn, via pura matemática pura, né? O Lorentz, né, como a gente já discutiu, ah, conseguiu um conjunto ali de transformações de coordenadas que funcionavam, ah, enfim, para deixar o eletromagnetismo covariante, né, tornar o eletromagnetismo uma lei covariante, mas ele não conseguia ver um significado físico naquilo. Quem atribuiu o significado físico às transformações de Lorentz foi o Einstein, né? Então o Einstein falou: olha, esse conjunto de transformações tem um significado físico, ele é tal, tal, tal. Aí teve todas as consequências, né? Dilatação do tempo, dada que a velocidade da luz é uma constante, o tempo tem que se dilatar, o espaço tem que se contrair. Tem a famosa simultaneidade, né? Que também passou a ser relativa. Então, enfim, o Einstein ele deu o significado físico a uma matemática proposta por Lorentz, ok? E, bom, a gente vai tentar fazer isso via teoria de grupos. Por que via teoria de grupos? Porque, enfim, para trazer um pouco de teoria de grupos aqui, né, passar uma noção para quem nunca viu nada de grupos, passar uma noçãozinha do que é teoria de grupos, né, como que a gente pode usar os grupos e os geradores do grupo, que está associado a uma certa álgebra, para fazer matemática, né, para fazer física. E, enfim, também para. Porque, na verdade, o grupo de Lorentz, né, o que é um grupo de simetria, né, no fundo? O que é um grupo? Um grupo ele é um conjunto de simetrias que tornam um objeto invariante. No caso, por exemplo, o espaço-tempo ele é, né, de Minkowski, a relatividade restrita, né, quando você usa as transformações de Lorentz, essas transformações de Lorentz elas são invariantes por rotação, translação, enfim, tem um conjunto de transformações que deixam a descrição do problema invariante, né? Uh, translação temporal, translação espacial, translação espaço-temporal no caso, né? Rotação, principalmente rotação, tá? Rotação ela é invariante sobre uma as transformações de Lorentz são invariantes sobre rotação, né? Então, se eu estou no espaço, eu vou colocar aqui o grupo de Lorentz, a gente representa como um O1, 3, ou seja, uma coordenada de tempo, 3 de espaço, ele está associado ao grupo de simetria SO3. O que é esse SO3 aqui? Este é o grupo de rotação, ok? O S significa, enfim, para todo grupo a gente pode associar uma matriz, tá? E essa matriz ela é especial, tá? Do inglês mesmo, especial. E isso significa que o determinante dela tem que ser igual a 1. Ela é ortogonal, o que significa que ela tem que satisfazer a seguinte propriedade. Se eu tenho uma matriz M que pertence ao S, bom, essa matriz, né, primeiro, se ela for N por N, de ordem N por N, e ela pertence ao grupo SON, o número aqui dentro indica a dimensão do seu espaço, tá? SON, então ela tem que satisfazer a condição de ortogonalidade, que é o quê? A sua transposta multiplicado por ela mesma tem que ser igual à matriz de identidade, tá? Ou, se você quiser ainda, a matriz transposta, né, é igual a M a menos 1. Ou o contrário, né, M é igual a matriz transposta a menos 1. Enfim, isso aqui é ortogonalidade, tá? Ela tem que satisfazer essa propriedade para ser uma matriz ortogonal. Especial significa que o determinante de M tem que ser 1, tá? O determinante de M tem que ser 1. Beleza. Dado isto, o que a gente pode fazer então? É o seguinte. Tem estruturas de grupos também, né? Que é importante deixar claro, que é o seguinte. Se eu pego um produto entre os grupos, por exemplo, vamos pegar esse grupo aqui, SON, multiplica por SON. Isso pertence ao próprio grupo SON, tá?
Então, se você pega um grupo, vamos supor, um plano, né, no E2, X e Y, você faz SO2 com SO2, isso tem que estar isso tem que pertencer ao SO2, tá? Então, um produto de grupos te dá um elemento que está dentro do próprio grupo, tá bom? Original. E aí a gente continua fazendo o seguinte, já que isso daqui indica uma rotação, esse grupo de simetria está associado ao grupo de rotação no espaço, vamos pegar um caso mais simples, que é o caso do grupo de simetria SO2, que é um plano. Pode fazer para 3 dimensões, tá? Mas para deixar mais simples aqui, eu vou fazer para 2 dimensões, x e y, espaço euclidiano, beleza? Na verdade, espaço de Minkowski, né? Porque isso envolveria... Bom, na prática, né? Como eu disse aqui, o S, ou melhor, o grupo de Lorentz, O13, ele está associado ao grupo de rotação SON. Então, se a gente tomar N igual a 2, a gente tem um plano cartesiano aqui. Então, aqui está o nosso espaço E2. Vou colocar aqui, em E2, que tem x e y como coordenadas. Então, eu vou tentar fazer aqui uma transformação que a gente chama de transformação passiva, que eu pego e rotaciono o referencial sem mexer no objeto físico, tá? Tem a transformação ativa, que é você deixar o referencial como ele está e mexer no objeto físico, tá? Mas a passiva é mais interessante aqui pra gente. Então, aqui está o meu outro... Opa! Está o meu outro referencial rotacionado com relação a esse, né? Percebo que ele está rotacionado. Então, esse referencial aqui eu vou chamar de x e y. Ele é um referencial K'. Esse aqui é o referencial K'. No referencial K' eu tenho y'. Deixa eu separar isso aqui, né? Y' e x'. E eu vou pegar um vetor aqui, deixa eu pegar de outra cor, pode ser de amarelo. Eu vou pegar um vetor aqui na origem, pode ser, não precisava ser, mas vamos colocar na origem. Enfim, um vetor V pequeno, que, enfim, está na origem desses referenciais. Então a origem deles coincidem, tá? O K 0, 0 é igual a K', 0, 0, tá bom? A origem deles coincide. Então, olha só. Primeiro, né? O vetor faz um certo ângulo com o referencial K', que eu vou chamar aqui de... Bom, vou chamar de uma letra grega que eu usei aqui, zeta. Eu não sei desenhar muito bem essa letra, mas na verdade, não tem nem muito espaço aqui. Tá? Zeta. E o referencial... e aqui está o ângulo, né? Nesse sentido aqui, porque ele foi rotacionado, vou chamar de θ mesmo esse ângulo. Na verdade, não vou chamar de eta, não. Vai ficar toda hora me confundindo essa letra aqui. Eu vou chamar, pode ser, de alfa, tá? Vou chamar de alfa, esse ângulo aqui. Então, alfa é o ângulo que o vetor V faz com o referencial K', né? Com o eixo x', o referencial K'. Θ é o ângulo que o referencial K, ou melhor, θ é o ângulo com que o referencial K' está rotacionado em relação a K. Então aqui também vale θ, né? Ele girou de um θ aqui, ele está rotacionado. Mas com relação à origem, né? Então as origens são iguais, certo? Bom, cada referencial vê esse vetor, vai descrever esse vetor, né? Eles veem o mesmo objeto, mas a descrição é diferente. Por que ela é diferente? É diferente no sentido de suas componentes. Veja que para o referencial aqui, K, né? Esse vetor aqui, ele tem tanto a componente y quanto a componente x quase iguais, né? Enquanto para o referencial K', ele está muito mais aqui, digamos, perto do eixo x do que do eixo y, né? Mas ainda assim é o mesmo objeto. A descrição dele vai ser igual, certo? Eles só vão escrever as equações de forma diferente, mas de uma forma diferente, tal que uma compense a outra na hora que os resultados, né, as medidas forem feitas, eles têm que chegar no mesmo valor, tá?
tá? Já que as transformações de Lorentz são invariantes sob rotação. Mas você fala, a gente nem chegou nas transformações de Lorentz ainda. É isso que a gente vai tentar provar, na verdade. Então, olha só, temos aqui o nosso sistema rotacionado. E aí o que acontece é o seguinte, vamos lá. O referencial K, então eu vou colocar aqui, ó, o referencial K, coordenadas x e y, como que vai ser a descrição desse vetor aqui? Vai ser V, o vetor V, ele tem componentes, né? Vx e Vy. Se eu quisesse escrever, né, poderia ser V1 é 1, V2 é 2. A notação indicial que a gente já viu, né? Mas eu não vou usar isso daqui aqui, não. Enfim, vou usar desse jeito aqui para ficar mais fácil. Que eu posso escrever como sendo o seguinte. Vou continuar aqui embaixo, ó. O vetor V, eu posso escrever ele como sendo módulo de V, né? Módulo de V, o Vx é V cosseno do ângulo θ, né? Então, desculpa, do ângulo alfa, cosseno do ângulo alfa, mais seno. Não, desculpa, eu estou fazendo as coordenadas, né? Então, vírgula, vou colocar ponto, vírgula, módulo V, seno do ângulo alfa, tá? Então, Vx e Vy, né? Basta você fazer a trigonometria e você vê. E aí, o que acontece? Vamos lá. Ó, eu vou chamar esse ângulo inteiro aqui, na verdade, de alfa, tá? Então, alfa é o ângulo inteiro. Eu posso chamar esse ângulo aqui de um... Gama não, porque vai ser ruim. Vou chamar de delta, tá? Delta, sim, é o ângulo que era antes do alfa. O alfa, eu estou me referindo ao ângulo inteiro. Então, o alfa, na verdade, é o delta mais o θ, tá? Por que isso? Porque aqui está errado, né? Então, aqui é cosseno do ângulo que o vetor V faz com o referencial, o eixo x, né? Que pertence ao referencial K, desculpa. Então, é cosseno de alfa. Não, alfa tá certo. Tá certo. Alfa agora virou esse ângulo inteiro, tá? Θ é o ângulo que está rotacionado o referencial K' em relação a K. E delta é o ângulo que o vetor V, em laranja, faz com o eixo x', né? É esse ângulo delta aí, que pertence a K'. E aí é o seguinte, essa é a descrição para K. Para K' vai ser a mesma coisa, né? Só que aí a gente vai ter que subtrair os ângulos, né? A gente vai ter que fazer um delta menos alfa, né? Delta menos alfa? Não. Então, olha só. Vamos pegar aqui V. Agora, é o mesmo objeto, né? Vou chamar ele de... Na verdade, eu vou chamar de V', mas na prática é o mesmo objeto. Mas só para referir que ele está no referencial K', cujas coordenadas são x', y'. E, portanto, o nosso vetor V' tem coordenadas V'x, V'y. Mas é o mesmo vetor, tá? Só estou colocando linha para indicar que está no referencial. Agora a medida está sendo feita no referencial K', tá bom? Então, eu posso escrever isso daqui da mesma forma, né? V' é... Quem que é o Vx? Módulo V', cosseno. E aí aqui é alfa menos θ, né? É alfa menos θ, certo? Cosseno de alfa menos θ. Alfa menos θ. E a componente Vy, que é seno, ponto vírgula, né? Que é seno de alfa menos θ, tá? Seno de alfa menos θ. Bom, tem uma identidade, uma relação trigonométrica, né, que diz pra gente que o cosseno, por exemplo, de A menos B é igual a cosseno A, cosseno B, menos, vou colocar aqui embaixo, mais seno B
seno A, quer dizer, seno B. Na verdade não importa, né, a ordem. Então vamos usar essa relação para escrever V' como o seguinte. V', né? V, vetor V, no referencial com linha, na verdade não precisa do módulo aqui. Ele é medido como módulo V, linha, cosseno agora, cosseno de alfa, cosseno de θ. Essa é a primeira componente. E a segunda componente, eu vou escrever como seno alfa, seno θ, né? Seno alfa, módulo V, né? Deixa eu fatorar esse módulo V aqui, que está ocupando muito nosso espaço, né? Então, fatora esse módulo V, linha, que multiplica cosseno alfa, cosseno θ, mais seno alfa, seno θ. Tá bom? Bom, se você somar a equação V com V', você vai conseguir colocar fatores de cosseno θ, de cosseno alfa, perdão, seno alfa em evidência, e alguns fatores de cosseno θ e seno θ em evidência também, né? De tal forma, na verdade, se você eleva isso ao quadrado, né, que você tem um produto escalar, você chega no seguinte, sobram apenas alguns termos, que matricialmente a gente pode representar como sendo o seguinte, olha só. V, vou representar assim, ó, a transformação de, matricialmente, V'x, V'y, é cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Que multiplica, puta, aqui eu me lasquei, né? Tem que fazer mais apertadinho aqui. Deixa eu só fazer aqui, deixar um espaço aqui. Então vamos lá. Ele é cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ, que multiplica os vetores Vx, as componentes, né? Vx, Vy. Matricialmente a gente tem isso. E a gente pode representar isso da seguinte forma, olha só. Eu posso falar então que V' é igual a uma matriz que multiplica o vetor V. Esta matriz eu vou chamar de R de θ. Já que está todo mundo em função de θ aqui, né? Cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Essa matriz R de θ é a matriz de rotação. Matriz de rotação. Tá? Bom, será que essa matriz de rotação... Bom, a gente poderia provar, né, se ela pertence ao grupo de rotação, né, o SO2 no caso. Para a gente ver isso, a gente teria que fazer com que ela, a propriedade de ser especial, que seria o R transposto multiplicado por R e ser igual à identidade, e ortogonalidade, né? Não, desculpa. Ser especial significa determinante igual a 1. De fato, determinante é igual a 1, dá para ver aqui, né? Porque vai ser cosseno vezes cosseno, que é um cosseno quadrado de θ. Menos seno vezes seno. Esse menos aqui fica ao quadrado, então, né, na verdade, o próprio sinal de menos vai matar o sinal de menos. Fica cosseno quadrado θ, mas seno quadrado θ que é 1. Então, o determinante 1 ela tem. Ela é especial. Agora tem que ver se ela é ortogonal, né? Para ver se ela é ortogonal, vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso daqui. Deixa eu apagar aqui. Bom, para ver se ela é ortogonal, vamos pegar V'. Vamos pegar V' e tomar o produto escalar V' escalar V'.
Por que isso? Porque com isso a gente consegue verificar se ela é ortogonal ou não. Bom, V', é V' módulo quadrado, né? Não é isto? E aí é o seguinte, então isso daqui, ó, usando isso daqui que a gente acabou de chegar, V' módulo quadrado é V. Perdão. Tá certo. É V transposto, essa matriz V aqui. É V transposto. Desculpa, é R de θ. Tô pegando o velhinho aqui, né? R de θ. V transposto, que multiplica escalarmente, né? Então, R de θ V. R de θ V. Bom, aqui, né, é o seguinte. Se eu tenho a matriz A vezes a matriz B transposta, a multiplicação de A por B transposto, isso daqui inverte a ordem, né? Isso aqui é B transposto, A transposto. Portanto, isso gera pra gente o seguinte. Produto escalar V com V, V' com V', no caso, V' com V' é igual a, vamos inverter a ordem, V transposto, R transposto, R, V. Tá legal? Agora é o seguinte, V transposto, tá certo. Bom, mas V', olha só, V', escalar V', que é um V', né? V' escalar V' é V' módulo quadrado. V' módulo quadrado. Pega, se V' módulo quadrado é isso, ou seja, isso daqui, então, para ser isso daqui, significa que o R transposto vezes o R tem que ser 1. Tem que ser igual a identidade, no caso, né? Então, significa que R transposto R tem que ser igual à identidade. Por quê? Porque ela é, para isso daqui ser verdadeiro, para V' módulo quadrado ser V', e ao mesmo tempo ser V, tem que ser, o R transposto R tem que ser a identidade, né? Então, de fato, esse cara aqui é invariante, né? É invariante por rotação. Por quê? Porque a gente acabou de mostrar já que isso daqui é a identidade. O V' módulo quadrado, que é produto escalar de V' por V', também é produto escalar de V por V. Em ambos os referenciais, tá? Então essa matriz, quando ela atua num vetor, rotacionando ele, ela deixa o produto escalar invariante. Olha que coisa interessante. Inclusive, antes da gente continuar o próximo passo, essa matriz R de θ, a gente pode escrever ela desse jeito aqui, ó. Usando a notação de índice, né? Que a gente já viu. Ela pode ser escrita desse jeito aqui, ó. Vamos lá. Bom, eu sei que V' é a matriz de transformação de rotação, quer dizer, R de θ, que multiplica o vetor antigo, né? Matricialmente, eu vou falar que V grande, que significa... na verdade, eu vou botar V pequeno sem o vetor só, tá? Matricialmente, isso daqui é R, V. Bom, como isso daqui são matrizes, isso daqui é uma matriz coluna, isso daqui é uma matriz coluna, e isso daqui é uma matriz quadrada, eu posso dizer que VI, já que isso daqui é uma matriz coluna, é igual a R i J, V J, né? Perdão. A soma sobre J, quando J vai de 1 até 2, de R i J, VJ, tá? Usando a notação de Einstein, como que ficaria isso? Ficaria VI igual, esquece a soma, fica R
e J, VJ aqui em cima, né? Soma em J. Tá? Enfim, questão de notação aí. Certo? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para falar antes de a gente passar para o próximo tópico. Então, bom. R de θ atua, então, como a gente viu, eu apaguei o desenho aqui, né? Mas ela atua no sentido trigonométrico, ou seja, para cá, tá? Ela atua nesse sentido aqui, no sentido trigonométrico. No sentido onde o seno vai crescendo, né? E aí o que acontece? Essa matriz, ela torna, né, os objetos invariantes por rotação. Ou seja, então, como a gente provou que o determinante dela, determinante de R de θ é igual a 1, por quê? Porque ela é feita de cossenos e senos. Então, isso dá cosseno quadrado θ mais seno quadrado θ, que é 1. Então, o determinante dela é 1. Provamos aqui a ortogonalidade. R transposto R é igual à identidade. A matriz de identidade. Portanto, R de θ é uma matriz que pertence, sim, ao SO2, tá? Ela gera, então, ou seja, o grupo SO2 é um grupo de simetria, é o grupo de todas as simetrias enfim, é um conjunto, né, de invariância por rotação, ok? Por isso que ele é chamado de grupo de rotação. Toda matriz que atuar num objeto matemático e deixá-lo invariante através da rotação, vai fazer parte do SO2. Mesma coisa valeria para o espaço, tá? Se a gente rotaciona o espaço, no caso do E3, x, y e z, a gente teria uma matriz R de θ, que seria uma matriz 3 por 3 daí, certo? E aí daria para provar a mesma coisa, tá? Ela pertenceria então ao SO3, tá? Ela seria especial, ortogonal, de dimensão 3, tá bom? Dito isto, vamos para o seguinte agora. Vamos avançar aqui. É o seguinte. Bom, perceba o seguinte. Essa matriz aqui, ela acaba de preservar o produto escalar. Né? A gente está vendo aqui na nossa frente que ela preserva o produto escalar. Produto escalar no referencial com linha, né? Então, V' escalar V' é igual a V escalar V. É o mesmo no referencial sem linha. Mas espera aí. Se ela preserva o produto escalar, ela preserva a métrica. Por que ela preserva a métrica? Porque, como a gente já viu em aulas passadas, o tensor métrico a gente definiu. Definiu não, né? Na verdade, não só definimos, como por argumentação faz todo sentido a gente falar que o nosso Gemini, ele é o produto das bases Mi escalar Ni, né? De forma mais abrangente, eu posso usar G e J igual a I escalar EJ, tá? Eu não estou falando do espaço-tempo, mas como eu estou interessado no caso do espaço-tempo, né? Espaço de Minkowski, eu vou usar esse cara aqui, com índices de espaço e tempo mesmo. Enfim, esses caras aqui, né? Então vamos lá. Mi escalar Ni. Opa, só um minuto. Bom, então voltando, tocou o interfone aqui. Mi. Ni a gente define como sendo derronde xmi vezes derronde xmi xni, no caso, que é a mesma coisa, né, por notação, que del mi, del ni, tá? Só relembrando isso, tá bom? E aí, o que acontece? Deixa eu apagar esse lado aqui já. O que acontece? Bom, a matriz R de θ, a matriz de rotação, enfim, ela preserva a métrica, né? E aí o que acontece? Bom, o grupo SON, não importa a dimensão, N, ele é equivalente, como eu falei, na verdade o grupo
de Lorentz é uma generalização do grupo de simetria do grupo SON, certo? Então, isso aqui está associado ao grupo de Lorentz, 1, 3, que é um grupo, pertence, na verdade, ao que a gente chama de grupo linear geral, ok? GL4, tá? Vou colocar assim. E o que isso significa? Significa o seguinte, vamos chamar só de G, o determinante da métrica, o determinante de G mini. Isso satisfaz a seguinte equação, a seguinte propriedade. Olha só, se eu tenho uma matriz S que atua, S, pode ser, vai chamar de S, atuando na métrica, vou colocar assim, ó, S transposto vezes a métrica, vezes essa matriz S, isso daqui é igual a G. Isso aqui também é satisfeito. Ou seja, já que a métrica, ou melhor, já que a matriz de rotação lá, R de θ, em 2 dimensões no caso a gente fez, né? Ela preserva o produto escalar e a nossa métrica é dada por um produto escalar das bases vetoriais, então, no grupo linear geral, né, ou grupo geral linear, como você quiser chamar, isso aqui tem que ser satisfeito, tá? A matriz transposta, uma certa matriz S transposta, vezes a matriz G, vezes a matriz S normal. Isso aqui tem que ser igual à matriz transposta. Significa que S, essa matriz aqui, pertence ao SON, que por sua vez pertence ao GL4, mas ela tem a ortogonalidade e ela é especial. Ela tem determinante 1 e S transposto S tem que ser igual à identidade, como a gente pode ver aqui, né? Porque uma transposta vezes a sua original, tem uma outra matriz aqui no meio, está dando a matriz do meio. Ou seja, S transposto vezes S tem que ser a identidade. É a única possibilidade. Beleza. Dado isto, o que acontece? Então, deixa eu só colocar aqui para fixar essa ideia. S transposto S tem que ser igual à identidade e o determinante de S tem que ser igual a 1. Cuidado não confundir essa matriz S com o S do especial. Eu estou colocando umas perninhas aqui no S do especial, tá? Bom, dado isso, é o seguinte. Se a gente sabe quem são essas matrizes S, a gente forma, né, que deixam o G invariante, a gente consegue formar um grupo de simetria, né? Que seria, no caso, um grupo de transformação, né? Então, a gente precisa determinar quem são essas matrizes S. Inclusive, eu esqueci de mencionar uma coisa, mas isso daqui, no caso físico, até matemático, está associado a uma isometria, tá? Isometria. Uma isometria é uma simetria na variedade, tá? Num espaço geométrico, vamos dizer assim. Beleza. Dado que isso é uma isometria, enfim, isso aí é mais para a parte matemática, mas quando a gente chegar na parte da relatividade geral e falar de vetores de Killing, a gente vai falar mais de isometria, isomorfismo, até diffeomorfismo. Mas por enquanto, saber isso já é o suficiente. O que acontece? Então vamos definir essa matriz S aqui como sendo um conjunto de elementos A, B, C e D. Pode ser? Eu vou provar, eu vou chegar nas transformações de Lorentz para 2 dimensões, tá? Claro que ele fez isso em 3 dimensões, mas eu vou, para facilitar a nossa vida, né? Eu vou fazer isso daqui para 2 dimensões, até porque o que a gente está fazendo aqui, né, é explorando um pouquinho essa ideia de grupos. Tudo bem? Eu vou, como eu disse, né, para quem quer saber mais sobre grupos, eu vou deixar um
um conjunto uma playlist de aulas, né, muito boas aqui na descrição. Mas isso é para quem já, enfim, se você está querendo estudar relatividade, não vá ver isso agora, tá? Primeiro você termina o curso, aí depois você pode ir ver, porque senão você vai acabar bagunçando a sua vida, assistindo duas disciplinas diferentes. Bom, dado que se eu tiro o determinante, se eu pego isso daqui, ó, e tirar o determinante dos dois lados, ou seja, o determinante da matriz S transposta vezes G vezes S tem que ser igual ao determinante de G, certo? Claro que determinante de S transposto S é 1, certo? Significa que determinante de S ao quadrado, vou colocar assim, ó, é 1 também, tá? E aí o que acontece? Se o determinante de S ao quadrado é 1, então o determinante, agora não ao quadrado, o determinante ao quadrado de S, no caso, né? Determinante de S é igual a mais ou menos 1. Acontece que ela tem que ser especial. Se ela tem que ser especial, não é mais ou menos 1, e sim 1. Ok? Então, S, com certeza, satisfaz, ela está dentro, ela pertence ao SON, ou ao GL4, como você quiser chamar. Bom, então se a gente considerar o espaço-tempo como um espaço de Minkowski unidimensional, uma dimensão de tempo e uma de espaço, pra você ver como eu estou simplificando muito a nossa vida, a gente representa assim, ó, M1,1, que é o espaço de Minkowski, que tem uma dimensão temporal e uma direção espacial. S de space, tá? Então, a nossa métrica é o quê? Gemini é 1, 0, 0, menos 1, né? A gente está tomando essa assinatura métrica, onde a parte espacial é negativa, a parte temporal é positiva, tá? A gente já viu, né, que a métrica em 4 dimensões, ela é diagonal, menos 1, desculpa, 1, menos 1, menos 1, menos 1. Isso em 4 dimensões, né? Uma de tempo, 3 de espaço. Como eu estou tomando 1 aqui, uma de tempo, uma de espaço, ela é só 1, 0, 0, menos 1. Tá legal? E aí? Seguinte, então, agora eu vou confundir tudo a cabeça de vocês, porque eu vou usar uma outra letra aqui, fazer o seguinte. Lembra do nosso intervalo espaço-temporal, que era o ds quadrado? Cuidado, esse S aqui não é essa matriz aqui. E nem essa letra aqui do grupo, tá? É o nosso intervalo espaço-temporal. Lembra dele? Então, a gente define com isso daqui o seguinte. O nosso G00, que é esse primeiro termo aqui, é o que a gente chama... foi o que a gente chamou, né? De tipo tempo. Então, uma trajetória tipo tempo. Positiva, né? E o G11, uma trajetória tipo espaço. Tipo espaço. Negativo. A gente falou disso no cone de luz, né? Isso é o ds, é o intervalo espaço-temporal, beleza? Bom, só relembrando, revisando. Agora o que eu queria falar para vocês é o seguinte, a gente vai usar esse modelo aqui, esse espaço de Minkowski. Então esse espaço de Minkowski, ele é uma linha reta, tá? É uma dimensão só, na verdade duas. Uma de espaço, ou seja, as coisas só podem se mover para a direita ou para a esquerda, e o tempo é o tempo da relatividade, né? O tempo é relativo, depende do observador, os intervalos de tempo, né, dependem do observador. Mas ele funciona tudo igual, exceto que é em uma dimensão só, uma de espaço e uma de tempo, tá? Dado isto, o que acontece? Para simplificar a nossa vida, vamos pegar aquela relação ali, deixa eu usar esse outro pano aqui, vamos pegar essa relação aqui e vamos fazer o seguinte,
Vamos escrever tudo em forma matricial. O que isso significa? Bom, você já sabe o que isso significa. Meu Deus do céu, minha mesa. Isso significa que o que a gente tinha era S transposto G, S igual a G, né? Matricialmente, isso aqui é o quê? Isso aqui é S transposto. Bom, eu defini S como ABCD, né? Então S transposto é AC, ACBD, né? Isso é a transposta. A matriz G, 1, 0, 0, menos 1. Vamos tentar achar quem são os elementos de S. A matriz S original, A, B, C, D. Isso aqui tem que ser igual a G, que é 1, 0, 0, menos 1. Ok. Então, fazendo produto matricial aqui. O primeiro vai ficar o seguinte. Vamos fazer, então, este por este, né? Isso daqui vai ser A, C, B, D. Aí aqui esse produto dá A, B menos... Esse com esse A, 0, B menos D, né? Então dá AB, esse com esse, menos C, né? Vai multiplicar menos 1, D, tá? Menos C, menos D. Produto de matriz, né? Tá tudo bem, eu acho. Ok. Isso aqui é igual a 1, 0, 0, menos 1. Ok. E aí falta este por este. Mesma coisa, é produto de matriz 4x4. Vai nos gerar outra matriz 4x4. Então eu vou escrever o lado esquerdo, o lado direito, perdão. 1, 0, 0, menos 1. Igual a ao quadrado, né? A ao quadrado menos C ao quadrado. Isso é o primeiro termo, né? Tá. No segundo termo, eu vou ter AB menos CD, né? Então, AB, que é esse com esse, menos CD, porque o D tem um sinal negativo aqui, né? C vezes D, então menos CD. Aqui eu vou ter a mesma coisa, só que o contrário, né? Eu vou ter CD menos AB, não é isso? BA menos CD, tá certo, né? BA menos CD. É a mesma coisa. Então eu vou escrever assim: BA menos CD. É a mesma coisa. E por último, eu vou ter B ao quadrado menos... Calma aí, qual que é o último aqui que eu tô perdido já? Tá, certo. Vai ser B vezes B, D menos D, tá certo. B quadrado menos D quadrado. Ficou isso, né? Só ver aqui e pegar minha cola, se eu não errei. A quadrado menos C quadrado. AB menos CD. BA. Na verdade, aqui na minha cola eu coloquei AB. Deixa eu seguir aqui minha ordem. AD menos CD. Beleza, ficamos com isso. E aí a comparação, né, meu amigo? Esse aqui é o primeiro termo, esse aqui é o segundo. Então esse aqui é o termo S11. Esse aqui é o termo S12, S21, S22. Então, aquilo ali, né? Por comparação, vamos colocar as três equações aqui. Por que 3 e não 4? Porque duas são redundantes. São as mesmas, né? A gente já está vendo aqui que o termo fora da diagonal é igual, né? 0 e 0, então 0 e 0, né? Por comparação, então, a gente tem que A quadrado menos C quadrado tem que ser igual a 1. AB menos CD é igual a 0.
Eu vou escrever só essa equação, porque esta é igual a esta, que também é zero. E a última é B2 menos D2 igual a menos 1. Ok? Então temos 3 equações aí. E aí basta resolver. Vou fazer o seguinte, vamos pegar a primeira equação e vamos... Deixa eu pegar outro giz, vai. Pegar a primeira equação, que é a quadrado menos c quadrado igual a 1. Eu posso escrever isso daqui muito bem como a vezes a menos c vezes c igual a 1. Por que está fazendo isso? Porque eu vou multiplicar tudo por d. Multiplica por d. Pelo elemento d, eu fico com a d menos c d igual a d, né? E quem que é... deixa eu ver aqui. Fatora um a aqui então, né? Fatora um a... Deixa eu pensar. AD, CC quadrado... Deixa eu ver se o que eu estou fazendo está fazendo algum sentido. Ok. AAD menos CCD igual a D. Isso vai me ajudar no seguinte. Olha essa equação 2 aqui. A equação 2 está falando para a gente que AB é igual a CD. E eu tenho CD aqui, né? Então, no lugar disso, eu vou escrever AD menos... no lugar de CD, tem um C aqui, tem um C aqui, tem um D aqui. Isso aqui tem que ser igual a D. Fatora 1. Deixa eu ver. Desculpa, isso daqui é CD é igual a AB, né? Então, no lugar desse CD, eu vou colocar AB. Então, fica CAB. Se eu fatorar um A, eu fico com A, que multiplica AD, menos CB. Isso aqui tem que ser igual a D. Né? Isso aí tem que ser igual a D. Então, quem que é AD menos CB? Isso aí é igual a zero. Né? Se isso daí é igual a zero, AD menos... Não, desculpa. É AB menos CD que é zero, né? Eu tenho aqui AD menos CB. Bom, a matriz S é essa daqui, né? Essa daqui é a matriz S. Quem que é AD menos CB? AD menos CB é o determinante de S. Como ela é especial, o determinante de S é 1. Então, cheguei que A é igual a D. Olha só que coisa curiosa. A é igual a D. Se A é igual a D, vamos resolver para o resto. Né? A gente já tem um termo aqui em comum. Quanto tempo está esse vídeo? Pelo amor de Deus. 50 minutos. Vamos lá. Bom, então, tomando a terceira equação agora, vamos fazer o seguinte. Mesma coisa, né? Então, b quadrado menos d quadrado igual a menos 1. Mesmo truquezinho. b menos d igual a menos 1. Multiplica os dois lados por c, pelo elemento c. A gente vai ter o seguinte, então. BBC menos DC igual a menos C. Ocorre que, por esta equação, CD é igual a AB. Se eu substituo no lugar de CD aqui, né, ou DC, que é a mesma coisa, AB, eu fico com BBC menos 1D vai ficar aqui no lugar desse DC. Vou substituir um AB, DAB. Isso aqui é igual a menos C. Fatorando um B, fica B, que multiplica BC, menos DA. Vou colocar menos AD. Igual a menos C. Acontece que BC menos AD, olha só, AD menos BC é o determinante, que é 1. BC
BC menos AD é menos o determinante, né? Então é menos 1, certo? Porque na prática o que eu estou fazendo é pegando determinante e multiplicando por menos 1. Eu estou fazendo estou fazendo AD menos BC, né? AD menos BC, multiplicando por menos 1. Isso daqui fica BC menos AD. Então esse cara aqui é menos o determinante da matriz S, que é menos 1. Se ele é menos 1, eu fico que menos B é igual a menos C, multiplicando por menos 1 dos dois lados, a gente encontra direto que B é igual a C, né? Então, peraí, se A é igual a D e B é igual a C, já posso retomar minha matriz S, já encontrei todos os elementos, A é igual a D e B é igual a C, e aí eu apago este lado aqui, portanto, para a gente continuar. Agora eu sei quem é essa matriz S, né? E eu sei que ela tem que ter determinante 1. Então, isso vai ser importante para caracterizar que tipo de matriz a gente está lidando, né? E quais são os seus elementos. Porque eu sei que A é igual a D e B é igual a C, mas eu não sei exatamente o que são eles, né? Então, eu tenho aqui que a minha matriz S, ela é A, B, só que o B é C, então ela é A, B, e no lugar aqui do C eu vou colocar B, e no lugar do D eu vou colocar A. Né? Então ela é A, B, B, A. Eu sei que o determinante dela é 1, porque ela é uma matriz especial. O determinante de S é 1. 1. Bom, se o determinante de S é 1, significa que A quadrado, né, menos B quadrado é 1. Que tipo de relação matemática obedece isso daqui? Bom, não pode ser trigonométrica, né? Não pode ser senos e cossenos, no caso. Porque teria que ser um sinal de mais aqui. Porque daí eu teria seno quadrado mais cosseno quadrado igual a 1. Mas isso aqui está muito convidativo para ser uma hipérbole, né? Tem uma relação, né, hiperbólica, que eu acho que os mais chegados já conhecem, que é seno, vou colocar assim, ó, cosseno hiperbólico ao quadrado de um xi, por exemplo, xi é um ângulo, menos o seno hiperbólico ao quadrado de xi é 1. Então eu posso definir o A como sendo o meu cosseno hiperbólico de xi e B sendo o meu seno hiperbólico de xi. Se eu faço isso, a minha matriz S vira um S de xi, né? Então S é igual a cosseno xi, que é o A, né? Cosseno hiperbólico, desculpa. Xi, seno hiperbólico xi, seno hiperbólico xi, cosseno hiperbólico de xi. Né? Então, agora eu sei quais são os elementos dessa minha matriz, né? Então, é uma matemática hiperbólica que eu tenho aqui na minha frente, né? Uma geometria hiperbólica. E, de fato, as transformações de Lorentz, né? As rotações estão associadas a hipérboles, né? Inclusive, eu posso escrever, como eu falei, todo o grupo, né? Isso daqui gera um grupo, certo? Essa matriz S gera um grupo de simetria. Eu posso escrever esse S, isso aqui eu não vou entrar a fundo, tá? Quem quiser dar uma pesquisada, como E elevado a alfa xi. Isso é o grupo. Então aqui está o grupo. Grupo. Aqui está o gerador do grupo. Gerador. O que é o gerador do grupo? Basicamente é a álgebra associada ao grupo. Tá? Em outras teorias, né, teorias de campos, por exemplo, a gente pode representar,
por exemplo, uma álgebra de Clifford, a gente pega um grupo de simetria, vamos supor o SU2, né? Ou SU3 da força forte. A gente pode escrever ele desse jeito também, associar uma álgebra de Lie, uma álgebra de Clifford, enfim. Todo grupo tem um gerador, certo? E o gerador é a álgebra desse grupo, tá? Nosso caso aqui, cossenos hiperbólicos, né? Senos hiperbólicos. E aí que tá. Bom, vamos fazer o seguinte, então. O que eu vou fazer agora? Eu vou definir, olha só. Vamos pegar então vamos lá. Essa matriz S aqui, né, só fazendo as considerações, ela gera, lembrando que é uma dimensão de tempo e uma dimensão de espaço. Mas poderia ser uma dimensão de tempo e n dimensões de espaço, tá? Por isso que eu simplifiquei ali com uma de tempo e uma de espaço, porque o resultado na prática vai ser o mesmo. Mas ela é uma matriz que gera um grupo de Lorentz. Então, ao invés de O1, 3, né, que seria as três dimensões espaciais, pode ser um O1N, com N dimensões espaciais. Inclusive isso daqui, em teoria das cordas, é estudado, né? Porque em teoria das cordas você precisa de mais de 3 dimensões espaciais, né? Muito mais, no caso. A dimensão temporal continua sendo uma. Mas, enfim. Eu posso escrever isso aqui, então, como O1N, tá? E aí, o que eu vou fazer, então? Eu vou fazer o seguinte. Toda matriz S, então, está associada a esse, né, que deixa... enfim, toda matriz S está associada a um grupo de Lorentz O1N. E como o grupo de rotação preserva a métrica, mostra pra gente, então, que o ds quadrado, que é o intervalo espaço-temporal, cuidado, a gente lembra que era Gmini, era dxmi, dxni, é invariante, né? É de fato invariante. Agora a gente pode matematicamente afirmar invariante. Por quê? Porque Gemini é invariante. Localmente, né? Gemini é invariante, já que ele é dado por um produto escalar, que é o produto das bases, né? Então, dxmi, dxni tem suas bases. Esse cara aqui, né? Gemini é vetor mi escalar vetor ni. E isso é invariante. Isso aqui é igual a gelinha mini, tá? Produto escalar, ele é preservado. E isso, como eu falei, né, é invariante, localmente se preserva, isso está associado a uma isometria, né? Ou a um isomorfismo, no caso. No caso das variedades, quando a gente for falar de variedades, a métrica, se conservar localmente, está associada a um difeomorfismo, né? Um difeomorfismo é um isomorfismo na categoria das variedades diferenciáveis, que no caso vai ser a variedade de Riemann, né? Riemanniana. Então, tá tudo certo, né? Dado isto, vamos prosseguir. Vamos então realizar uma transformação de coordenadas agora. Nossa, agora o negócio vai ficar louco, velho. Vamos realizar uma transformação de coordenadas, que é a seguinte. Vamos fazer o trabalho do Lorentz, então. Deixa eu apagar isso aqui. A transformação de coordenadas é a seguinte. Vou chamar x'. Então vamos lá. Essa matriz aqui é a matriz que a gente vai usar para, enfim, preserva objetos do espaço-tempo, certo? Então eu vou pegar aqui, ó, ct', x', pode ser? Estou no referencial aqui e quero passar para o outro. Eu vou usar essa matriz S, vou escrever ela inteira aqui. Na verdade não vou não, que vai dar muito trabalho, mas olha só, vou escrever ela como S, que é a matriz ali S de xi, vezes os vetores ct, está associado ao x0, e x, né? Então, deixa eu deixar aqui, ó. ct é o nosso famoso x0 e x é o nosso famoso x1, né? Covariante.
tá? Perdão, contravariante. E aí, o que acontece? Vamos lá. Estou passando, então, referencial linha para referencial sem linha. Essa matriz S faz a conversão, deixando matematicamente, né, como o Lorentz chegou, o objeto invariante por uma rotação, certo? Depois o Einstein deu o significado do eletromagnetismo, enfim. Mas vamos lá, vamos ver se isso aqui realmente nos dá as transformações de Lorentz. Olha só. CT, vou escrever assim então, ó. CT' vai ser igual a... Vou ter que abrir essa matriz aqui de qualquer jeito, então vai ser cosseno hiperbólico de θ, de xi, quer dizer, seno hiperbólico de xi, deixa eu fechar ela aqui já, seno de novo, hiperbólico de xi, e cosseno de novo, cosseno hiperbólico de xi. Que multiplica, né? Vai ter que multiplicar aqui. É CT' vezes... Desculpa, que é uma matriz também, né? CT', x', que multiplica outra matriz que eu vou colocar aqui embaixo, ó. Tá multiplicando, essa matriz grandona aqui, 2 por 2, tá multiplicando CTx, tá? Se assim o é, então a gente multiplica essas matrizes, isso daqui vai dar o seguinte. CT' é cosseno hiperbólico de xi, só fazer multiplicação de matriz, vezes CT, mais seno hiperbólico de xi vezes x, né? X' vai ser... vou abrir 2 parênteses aqui. Então, x' vai ser cosseno hiperbólico de xi, cosseno hiperbólico de xi, vezes CT. E aí só sobra, então, né, seno hiperbólico de xi, x, fecha o parênteses grandão. Ok. Dado isto, deixa eu trocar de giz. Dado isso, fatora um cosseno aqui, vamos ver o que acontece, né? CT', vai ficar igual, fatorando um cosseno hiperbólico de xi, vai multiplicar, no primeiro aqui, né, CT, vai multiplicar então CT, mais seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico é tangente hiperbólica. Tangente hiperbólica de xi, x, fecha tudo. X' vai ficar, fatorei um cosseno hiperbólico de xi, vai multiplicar x mais, mesma coisa, tangente hiperbólica de xi, CT. Tá? CT. Fecha parênteses. Fatorei isso. Por que eu fatorei isso? Bom, vou definir cosseno hiperbólico. Ó, primeira coisa, né? A tangente hiperbólica, ela não pode, ela tá entre menos 1 e 1 na prática, né? No caso. Só desenhar aqui, para quem... Eu sei que tem muita gente que nunca chegou a ver relações hiperbólicas, enfim. Mas, enfim, seria interessante se você desse uma olhadinha em geometria analítica, tá? Mas, enfim, vamos lá. Tentar aqui, ao máximo, fazer todo mundo compreender. Isso daqui, ó, imagina que você tem aqui o menos o 1, né, no caso, e aqui o menos 1. Então, aqui está o menos 1, e aqui está o 1. A tangente hiperbólica, ela faz isso daqui, ó. Ela vem aqui, ó. Só desenhei muito para cá. Ela vem aqui, sobe e faz isso daqui, certo? Isso é o que
deixa eu desenhar de amarelo, a tangente hiperbólica faz. Então, ela está em valores que podem, ela está no intervalo, né? Então, ela está no intervalo de menos 1 e 1, tá? Então ela pode assumir qualquer valor entre menos 1 e 1, basta ver aqui no gráfico, né? Ok. E aí o que acontece? Acontece o seguinte. Vou definir o cosseno hiperbólico como gama. Pode ser? Por que gama? Sei lá, velho. Vou dar uma letra para ele aqui. Então, cosseno hiperbólico de xi, estou definindo como gama. E o cosseno ele tem que ser maior ou igual a 1. Tá? Cosseno hiperbólico tem que ser maior ou igual a 1. Tá? Bom, é claro, né? Por que eu estou definindo como gama? Antes de eu falar por que tem que ser maior ou igual a 1, tem uma relação hiperbólica também que é o seguinte, ó. Cosseno hiperbólico de xi, eu posso representar ele como uma exponencial. Na verdade, isso aqui não é uma definição, tem como demonstrar. Como uma exponencial de e elevado a xi mais e elevado a menos xi sobre 2. E isso é maior ou igual a 1, tá? Tem como ser igual a 1, tem que ser uma inigualdade, né? Maior ou igual. Então, o cosseno hiperbólico tem que ser maior ou igual a 1. Tudo bem? Bom, dado isto, a nossa relação fundamental, que era o quê? Seno hiperbólico ao quadrado de xi menos cosseno hiperbólico ao quadrado de xi, que era igual a 1, passa a ser o quê? Já que eu defini cosseno, deixa eu até deixar aqui assim, ó. Eu defini cosseno como sendo gama, então, no lugar do cosseno eu coloco um gama e escrevo aqui o seno hiperbólico de xi é simplesmente gama menos 1. Gama quadrado, né? Porque é um cosseno hiperbólico ao quadrado. Gama quadrado menos 1, tá? E aí, eu vou definir o seno de beta como... Seno de beta não. Seno de xi como... beta. Pode ser? Se eu defino isso como beta. Não, beta não. Eu vou definir a tangente de xi como beta. A tangente de xi, então, agora sim, tangente hiperbólica de xi, vou definir como beta. Quem que é esse beta? Beta é um valor V sobre C, que vocês já sabem quem é, mas por enquanto é só matemática. Não estou dando significado físico algum para isso. Eu estou definindo a tangente hiperbólica como sendo isso. Na verdade, eu posso definir como menos V sobre C. Não vai mudar a física da coisa, nem a matemática da coisa, porque a tangente está entre 0 e 1. Basta que V seja menor que C, ele continua nesse intervalo. Então, se o seno hiperbólico de xi... Bom, a tangente, né, ela também pode ser escrita, como eu falei aqui, né, como o seno hiperbólico por cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico de xi. Vou fechar tudo de uma vez. Como cosseno hiperbólico de xi. Isso é a tangente hiperbólica. Passo o cosseno multiplicando. Eu fico com... como a tangente é menos V sobre C, né? Eu fico com menos V sobre C que multiplica gama. Então, isso daqui é seno hiperbólico, é gama menos 1, né? E aí, como o seno hiperbólico, ele é tangente hiperbólica de xi vezes gama. Vezes gama não. Eu defini vezes gama. A tangente eu defini como sendo beta. Bom, dadas essas definições, o que acontece? Vamos substituir isso na nossa transformação de coordenadas que está aqui, ó. Se eu substituir isso nas transformações de coordenadas, que está aqui embaixo, deixa eu apagar esse cara aqui, ó, onde eu fatorei já aqui o cosseno,
olha só o que eu vou ter. Puramente matemática, né? Sem física alguma aqui. Eu vou ter que CT', é cosseno hiperbólico, eu defini como sendo, cadê aqui? Gama. Então, é gama, que vai multiplicar CT, deixa eu abrir aqui assim, ó, CT, mais, quem que é tangente hiperbólica? Tangente hiperbólica eu defini como sendo beta, né? Menos V sobre C, X. Fechou? Fechou. Mesma coisa para o X'. X' é cosseno hiperbólico, que eu defini como sendo gama, que multiplica X, mais não, né? Aqui é menos, o jirico. Menos, aqui é CT, eita, pô. CT menos V sobre C, X. Agora sim. E agora aqui, né? Gama, X, a tangente é menos V sobre C. Então, de novo aqui, ó, menos V sobre C, que multiplica CT. Então, o CT mata, fica X menos VT. Mas o que é isso? Isso são exatamente as transformações de Lorentz, né? Que a gente viu. De um referencial para o outro. De K para K', né? Então, como que o X' mede? Se eu faço uma transformação X, quero transformar para X', ela se transforma da seguinte maneira, né? Gama, que multiplica X menos VT. Bastava colocar o fator gama. E aí o Einstein deu o significado para isso, né? Aqui, ó, você fala, eu não lembro que era CT, eu lembro que era T' só. Então, divide por C essa equação aqui, ó. Se dividir por C, a equação aqui, ó, você vai ficar com T' igual a gama. Vou distribuir o C aqui em todo mundo, né? C sobre T, então fica gama. C dividido por T. CT dividido por C, fica só T. V dividido por C é beta. Então aqui, ó, menos, só que vai ter um C quadrado. Então é beta, que é o V sobre C, X sobre C. Que foi exatamente o que a gente encontrou as transformações de Lorentz. Y é igual a Y' e Z é igual a Z'. A gente tinha visto isso já, né? Então beleza, era isso daqui no mais. Chegamos, de fato. Como que eu vou mostrar, né, que esse fator de Lorentz, esse gama, de fato, é o fator de Lorentz? Bom, basta você olhar ali para o seguinte. Como eu tenho essa relação hiperbólica aqui, né? Deixa eu reescrevê-la. Ficou tudo meio desorganizado aqui. Vou escrever aqui mesmo, tá? A relação hiperbólica é essa, né? Seno hiperbólico quadrado de xi menos cosseno hiperbólico ao quadrado de xi igual a 1. Então, olha só. No lugar do seno ao quadrado, eu vou colocar o seguinte. Vou fazer assim, ó. O seno. Bom, a tangente, né? Desculpa. A tangente hiperbólica de xi. Deixa eu fazer direito isso aqui agora. É seno hiperbólico de xi sobre cosseno hiperbólico de xi, né? Então, o seno hiperbólico, ele vai ser... Vou colocar aqui, ó, seno hiperbólico vai ser tangente xi cosseno hiperbólico de xi, né? Vai ser o seno hiperbólico. E aí a gente substitui o que a gente... Enfim, bom, mas como o cosseno hiperbólico eu defini como sendo gama, né? Então eu tenho que gama... Desculpa, a tangente hiperbólica... Eu vou levar tudo ao quadrado aqui, tá? Bom, mas como a tangente hiperbólica eu defini como sendo beta, vou levar tudo ao quadrado aqui antes. Eleva tangente quadrado, cosseno quadrado, tangente hiperbólica quadrado, cosseno hiperbólico quadrado, seno hiperbólico quadrado.
A tangente eu defini como sendo gama, né? Só que está ao quadrado aqui. Desculpa, a tangente eu defini como sendo beta. Como está ao quadrado, beta quadrado, que multiplica cosseno quadrado, cosseno hiperbólico quadrado de xi, é igual a seno xi. Coloca isso na relação fundamental. Seno hiperbólico quadrado de xi. Eu tenho aqui cosseno hiperbólico ao quadrado de xi menos. Aí, menos seno hiperbólico ao quadrado. Mas seno hiperbólico é isso aqui. Então, menos beta 2. Cosseno. Posso até fatorar um cosseno já, né? Multiplica 1 menos beta 2. Isso daqui tem que ser igual a 1. Né? E lembrando que o cosseno eu defini como seno gama, né? Se o cosseno eu definir como seno gama, deixa eu só continuar aqui, acho que dá, ó, puxar isso daqui para cá. Como o cosseno eu defini como seno gama, eu tenho aqui gama, que multiplica 1 menos beta 2, é igual a 1. Portanto, gama 2, né, no caso, porque é um cosseno ao quadrado. Portanto, quem que é o nosso gama é igual a 1 sobre a raiz de 1 menos beta 2, né? Então, de fato, esse cara é o fator de Lorentz, né? O Lorentz não tinha dado significado para isso, o Einstein deu, né? Isso aqui é o fator que dilata o tempo e contrai espaço. Bom, um vídeo muito longo aí, né, galera? Tudo para chegar nas transformações aqui de Lorentz via matemática, tá? A gente não usou física alguma aqui, só queria mostrar mesmo para vocês a ideia um pouquinho de grupos de simetria, o poder dos grupos de simetria, como que o Lorentz pensou, né? Teve que fazer uma matemática toda desgranhada, igual vocês estão vendo aqui, para chegar numa coisa que tornasse o eletromagnetismo uma lei covariante, mas ainda assim ele não conseguiu dar significado físico para aquilo, era só matemática. Teve que vir um Einstein mesmo, olhar as transformações dele e falar, não, peraí, isso aqui, né, encaixar a constância da velocidade da luz, falar, bom, ou o Maxwell está errado, ou o Newton está errado, porque chegar nessas transformações aqui, indo contra Galileu, era tipo, eu não vou jogar a mecânica newtoniana fora, né, são tipo 300 anos que a gente está aí, né, 3 séculos aí com a mecânica newtoniana na mão, nem fodendo que eu vou arriscar dizer isso aqui, né? E essa audácia, claro, né, se deve ao Albert, por falar, né, bater no peito e falar, não, isso daqui são as transformações corretas porque a luz se move com a mesma velocidade independente do referencial. Se isso é, ou Newton está errado, ou Maxwell está errado. Mas usando a cabeça, ele, né, fazendo o experimento do trem, da simultaneidade, dos raios que cai primeiro, para quem está em movimento, cai primeiro o da esquerda e depois o da direita, ou o primeiro da frente e depois o de trás, né? E para quem está parado, os dois caem ao mesmo tempo, ele falou, não. Se a luz é constante, então o que está em movimento vai medir, não vai ser simultâneo, né? E aí ele falou, não, então Newton está errado, de fato, quem está certo, quem ganha nessa é Maxwell, né? A luz é realmente constante. E ele juntou com essas transformações de coordenadas e esse fator gama que justamente dilata o tempo e contrai o espaço, né? Então, se você lembrar da relação aqui, né? dt é gama dt0, né? E para o comprimento, né? Era L, a gente usou. Vou usar aqui dl, pode ser? dl linha sobre gama. Vou colocar dl0, né? Que é o comprimento próprio. Sobre gama, né? Então, é isto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. É isso aí, vídeo longo. Mas, enfim, valeu, falou e fui. Tô morto de cansado.